Fala meu concurseiro e minha concurseira de todo o Brasil, professor Matheus do Vale. Estão notando como uma preparação pré-edital é importante? A gente consegue perceber isso quando está chegando perto da prova. Que uma preparação a longo prazo, pré-edital, é importante. Agora é a hora que você pensa assim, porra, deveria ter feito aquilo, deveria ter pegado pré-edital, deveria ter estudado a longo prazo, deveria ter feito um projeto a longo prazo, tá certo? Você vai ver agora algumas revisões que vai dizer assim, aprenda tudo em 2 dias, em 3 dias. Isso não existe, certo? Isso não existe. Se você começou no pré-edital e avançou um nível bom em simulados, 70 pontos, você tem grande chance de passar na prova, tá certo? Grande chance. A prova da PM é um tipo de prova que você consegue passar, em alguns casos, estudando pós-edital, mas a gente trabalha o quê? Com a regra. E a regra é que você é aprovado quando trabalha a longo prazo e, no nosso caso, pré-edital, tá bom? Então, qual é o recado de hoje? O que fazer perto da prova? O que fazer na prova? A gente vai passar aqui umas estratégias, tá certo? Tanto para executar a prova, como que fazer até um dia antes ou 2 dias antes. Hoje é sexta-feira, 2 dias para a prova da PMCE 2023, beleza? Vamos lá. Senhores, o meu caso é assim, o dos senhores pode ser diferente. No sábado, eu me tranquilizo, controlo minha ansiedade, certo? Levo como se fosse um dia comum, tendo em mente que o que eu poderia fazer já foi feito, certo? O que você pode fazer, você já fez. Tenha isso em mente. Não fique pensando dessa forma. Poderia ter feito mais, poderia ter feito isso ou aquilo. Não pense dessa forma, tá certo? Outra coisa boa, pense em uma segunda opção. Tem a Guarda de Pacajus, que prorrogou as inscrições. Tem o CFO, tem a Polícia Penal, tem a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Se você traçar segundas opções, certo? Segundos planos B, certo? Isso vai te tranquilizar para fazer a prova. Porque você vai ter para onde fugir. Se isso não der certo, tem isso. Se isso não der certo, tem isso. Se tu fizer a prova com essa cabeça, sabendo que tem outras saídas, se acaso aquilo não der certo, você faz mais tranquilo. Então essa já é uma estratégia, tá bom? São algumas das estratégias que a gente vai utilizar na prova para fazer com mais tranquilidade, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui pelas disciplinas. Senhores, minha estratégia de prova, certo? Como eu fiz a minha estratégia, vamos lá. A prova dos senhores tem a parte jurídica e direito e tem a parte das básicas, tem português, raciocínio lógico, administração pública. Estatisticamente, a gente conhece os concurseiros, a gente sabe que matérias básicas são bem mais difíceis que matérias específicas, como direito penal, processo penal e constitucional. São matérias mais tranquilas relativamente do que as matérias básicas. Geralmente é assim pensam os concurseiros, são matérias mais tranquilas relativamente. O que eu recomendo? Isso não é regra. Pode servir para você, para mim, mas para você não pode não servir. Como foi? Você vai usar essa métrica que eu fiz para mim e fazer para você. Como eu penso, como me conhecendo, fazendo muitos concursos, eu acabei me conhecendo e sabendo a melhor maneira. Vamos lá. Eu sempre comecei pelas específicas. Direito penal, processo penal, constitucional, certo? Sempre as específicas, eu comecei por elas porque eu tenho mais facilidade. Isso vai me dar confiança na prova, beleza? Se eu começasse ali por português ou administração, eu já começaria ruim, tá certo? Eu já começaria um pouco, sabe? Então, é interessante que você comece pela disciplina que você tem afinidade. No meu caso, na PMCE, eu comecei pelas específicas. Comecei direito penal militar, processo penal, constitucional, criminologia, segurança pública, agora direitos humanos, né? Então, se você pensa assim como eu, começa dessa forma. Se você pensa diferente, usa essa minha métrica, essas minhas dicas para fazer a sua própria estratégia. Se tu já faz muito simulado, já tem a maneira correta, então faça da sua maneira, tá bom? Meu caso é esse. Depois, posteriormente, eu começava as básicas. Português, matemática, português. Porque para mim, eu não posso fazer português depois de fazer matemática, porque eu me canso muito fazendo matemática, eu me canso demais. Então, português tem que ter muita atenção. Português é uma disciplina que você tem que fazer a prova com a máxima atenção. Atenção máxima, máxima. Então, se eu cansar muito em raciocínio lógico, eu não faço boa prova de português, certo? Eu me conheci dessa forma fazendo simulados, beleza? Então, eu começo pelas específicas, tô com a cabeça boa, faço português com a máxima atenção,
dou uma passadinha por raciocínio lógico, resolvo as mais fáceis, as que estão mais tranquilas, faço o resto da prova, e as de raciocínio, que são bem mais difíceis, requer bem mais tempo, eu deixo por último, tá certo? Eu deixo lá pro final. Bom, essa estratégia, ela me ajudou. Pode ser que te ajude. Já expliquei como é que a gente vai trabalhar aqui essa estratégia, a depender do seu ritmo, a depender da sua maneira, cada um tem a sua maneira. Senhores, nessa reta final, não adianta mais. Vai aparecer propostas, aprenda tudo em 2 dias, em 3 dias, certo? Aqui no canal a gente tem uns vídeos de revisão e de apostas, certo? Vídeos bem diretos, com bizu, tá certo? Só que em nenhum momento a gente prometeu aqui te dar a prova não, tá certo? Te dar a prova não. Vai aparecer muita coisa aí dizendo, vire à noite fazendo... Não faça isso, cara. Esse não é o momento de você virar à noite da sexta, do sábado, enlouquecendo, tomando café, tomando energético. Esse não é o momento. O que tiver de ser feito, já foi feito. O que você fizer agora, não vai mudar quase nada, cara. Faltando um dia pra prova, tu tem que se tranquilizar. Se pra você se tranquilizar significa ir pra um aulão e escutar zoado, beleza. Tem gente que é assim. Tem gente que, para se tranquilizar, gosta de ficar em casa, ficar com a família, certo? Dar uma saída, relaxar. Beleza, também é válido. Também é válido, tá bom? Também é válido. Então, cada um vai ter a sua maneira de se tranquilizar, tá certo? Outra coisa, lê o edital, lê os materiais que tem que ser levados para a prova, leva caneta preta, certo? Leva mais de uma, que puder. Também não vai levar um saco de... Leva água, garrafa, transparente, é importante levar água. Leva os documentos, leva o comprovante de inscrição, tá bom? Não saia de casa sem essas coisas. Saia de casa com antecedência, não saia faltando 1 hora para a prova, tá certo? Chegue lá faltando 1 hora, tá bom? Pode acontecer imprevistos e acontece, já aconteceu comigo esse tipo de imprevisto, tá bom? E o mais importante, controla a ansiedade. E já acredita que deu certo, certo? Já crê que deu certo. Foca na sua segunda opção, foca que tem uma segunda opção, para isso te tranquilizar. Beleza? E realmente tem. Concurso é assim, é uma escada. Você chega num nível, aumenta. Na PM eu não sabia nem o que era direito penal. Agora eu sei. Eu não sabia o que era processo penal. Agora eu sei. Eu não sabia o que era constitucional. Agora eu sei. Eu avancei o primeiro degrau. Vai sair agora a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Lá tem constitucional, tem penal, tem processo penal, tem português. Então eu já tô avançado. Eu já avancei um degrau. Cheguei lá, não passei por um ponto. Vou ficar triste com ansiedade? Vou ficar... Não, isso vai me dar mais motivação. Tô cada vez mais perto. Dessa vez foi só um ponto. Então já vou para a Polícia Penal com mais uma base, certo? Com mais um degrau alcançado. Concurso é assim. Independentemente da área, concurso é assim. Na nossa vida, tudo é assim, certo? Degrau por degrau. É assim que funciona e é assim que sempre vai funcionar. Trabalhamos sempre com a regra. A regra não é passar de primeira. A regra é sempre avançar degraus, tá bom? Então é isso aí, senhores, meus seguidores. Desejo aos senhores uma boa prova, tá certo? Que tudo que os senhores estudaram se reflitam lá na prova da PMCE nesse domingo, tá bom? É isso aí, fiquem com Deus e valeu!